Sejam todos bem-vindos ao OTIXcast, o podcast ao vivo da rede OTIX Rio, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Olá, seja bem-vindo ao OTIXcast. Aqui você ouvirá diversas informações sobre o SUS e sobre a atenção primária à saúde. No episódio de hoje falaremos sobre Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização sobre o câncer de mama e de colo de útero. Mais do que uma data no calendário, o Outubro Rosa é um convite para que todas as mulheres cuidem de si, realizem seus exames e mantenham o acompanhamento regular na rede de saúde. E hoje recebemos duas convidadas muito especiais. Tuane Marinho, que é enfermeira, mestre em saúde da família e gerente da área técnica do câncer da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, e Vânia Stipanoves, médica ginecologista obstetra, especialista em patologia do trato genital inferior e colposcopia, mestre em saúde da mulher e atua como apoio técnico na gerência do câncer. Sejam muito bem-vindas, Tuane e Vânia. Obrigada. Meninas, para começarmos a conversa, vocês poderiam contar como foi a trajetória de vocês na área da saúde? Perfeito. Queria primeiro agradecer o convite, dizer que, como você já sabe, né, a formação de base é enfermagem, então atuei como enfermeira de equipe de saúde da família por um período. Depois trabalhei como gerente de uma das nossas unidades de saúde e aí depois fui convidada a vir para a secretaria na coordenação das linhas de cuidado das crônicas não transmissíveis. Ali a gente tem algumas gerências, algumas áreas técnicas. Hoje eu estou na área técnica do câncer. Bom, eu sou Vânia, né? Como você já nos apresentou, eu sou médica e atuo já há algum tempo na Secretaria Municipal de Saúde, há 27 anos. Desses 27 anos, 10 anos foram na assistência e agora, nesses últimos 17 anos, eu estou na área de gestão, atuando na área técnica da gerência do câncer. Atuo também no Instituto Nacional de Infectologia da Fiocruz, também na assistência, principalmente cuidando das mulheres vivendo com HIV. O que a campanha do Outubro Rosa representa para a saúde pública? Bom, a questão do Outubro Rosa é uma questão, assim, é um movimento internacional que ganhou uma visibilidade mundial assim, bem importante e ele prima pela conscientização social a respeito dessas questões relacionadas ao câncer de mama. Só que no município do Rio a gente acaba ampliando um pouquinho esse olhar, essa discussão para o cuidado integral da mulher. E aí, sempre pensando nessa questão da mulher, na mulher cis, no homem trans, naquelas pessoas não binárias que foram designadas ao nascer como mulher. Para quê? Para que esse cuidado integral se dê. Agora, uma coisa que é importante também a gente lembrar que não é só outubro, né? É importante que esse cuidado perdure por todo o ano, de janeiro a janeiro. E isso no município do Rio, a gente tenta, se empenha, principalmente toda a equipe de estratégia de saúde da família, de fazer isso. E quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama e de colo de útero? Bom, essa questão, iniciando pelo câncer de mama, a gente tem a idade como um fator importantíssimo, porque no momento que a gente vai envelhecendo, a gente passa por um longo período sendo exposto a vários fatores de risco. Então, só pela idade e até pela questão biológica da situação do envelhecimento, o câncer já é uma doença que se predispõe. Então, assim, é muito importante aquela mulher, depois dos 50 anos, ter muita atenção com a sua mama, ter muita atenção e rastreá-la. A gente pode também pensar em alguns fatores reprodutivos e endócrinos que estão relacionados com a exposição da mulher ao estrogênio durante todo o período da vida dela. Então, quando é que isso acontece? No momento que a gente começa a menstruar até o momento de terminar a menstruação. E isso se dá quando? Quando e em quem? Naquelas pessoas que têm uma menarca, que é a primeira menstruação muito precoce,
e uma menopausa muito tardia. Então, aquela mulher, ela tem um período de exposição muito maior. Aquelas outras pessoas que nunca engravidaram, que nunca amamentaram, porque esses são os principais fatores de proteção ao câncer de mama. E aquelas pessoas também que, às vezes, postergam muito a gestação, então engravidam muito tardiamente. Uma coisa importante também é aquela exposição aos anticoncepcionais que têm estrogênio em sua composição durante um longo período de tempo. Claro que sem, assim, uma supervisão adequada, um monitoramento, ou então o uso da reposição hormonal pós-menopausa durante longos períodos de tempo sem a devida orientação e supervisão. Outros fatores de risco que a gente também tem que levar em consideração são aqueles comportamentais, principalmente porque esses a gente pode interferir de forma muito categórica. E aí o que a gente pensaria? A questão do sedentarismo, a questão do sobrepeso, do excesso do uso de bebida alcoólica, da exposição à radiação, da questão do tabagismo. Então, isso a gente, de fato, pode mudar com os hábitos assim mais saudáveis na nossa vida. Em relação ao câncer de colo do útero, hoje já tem bem definido essa questão e essa relação causa e efeito entre a infecção persistente pelo vírus do HPV oncogênico, principalmente os subtipos 16 e 18 e o desenvolvimento do câncer de colo do útero. Só que é importante ressaltar que, assim, a infecção pelo HPV é uma infecção sexualmente transmissível, ela é extremamente comum, de muito fácil aquisição, só que, em contrapartida, ela é uma infecção que, na sua maior parte, ela regride espontaneamente. E acontece essa regressão em torno, mais ou menos, de uns 6 meses a 2 anos pós-exposição. São poucos os casos que têm essa persistência que eu comentei anteriormente. E aí, entendo essa persistência dos subtipos virais oncogênicos, você tem alterações celulares que podem gerar essas alterações precursoras que aí, se detectada precocemente e tratada, ela não leva ao desenvolvimento do câncer. Em questão da faixa etária, na rede SUS tem uma faixa etária exata que é obrigatório fazer mamografia? Hoje a mamografia, que é um dos exames de rastreamento que a gente utiliza, o que seria um exame de rastreamento? Seria aquele exame que a gente oferta a uma população que não tem nenhum sintoma, para quê? Para justamente detectar essas alterações antes delas gerarem algum sintoma. Então, no caso da mamografia, é o exame que a gente indica para o rastreamento do câncer de colo, do câncer de mama. E aí, o que acontece? Hoje, são elegíveis aquelas pessoas de 40 a 74 anos que pode realizar a mamografia. Agora, dentro dessa faixa etária, a faixa etária mais significativa são aquelas mulheres acima de 50 anos, porque ali é o período onde você vai ter uma maior incidência da doença. No caso das mulheres de 40 a 49 anos, elas podem realizar também, desde que sejam orientadas em relação ao custo e benefício da realização desse exame. E elas, e sendo acordado que elas querem realizar, será realizado. Eu acho que é importante destacar nessa situação que a gente está falando de rastreamento, né? E a Vânia deixou claro o que é o rastreamento. Acho que é legal a gente diferenciar rastreamento de detecção precoce. Então, o rastreamento ele tem a ver com esse movimento de procura, de busca, né, pelo diagnóstico antes de qualquer sintoma, antes de qualquer sinal. Já a detecção precoce vai se focar em encontrar, diagnosticar, investigar ali a possibilidade da doença no seu momento inicial, ali, nos primeiros sinais e sintomas.
Estou dizendo isso porque sempre tem aquela pessoa que pergunta, mas e aí aquelas mulheres que tiveram mais jovens? Mas eu conheço uma história de alguém que teve... Então, o que a gente diz e a gente sempre repete é que a faixa etária para o rastreamento é uma coisa, mas a busca pelo serviço, né? O autoconhecimento, a observação da mama e a busca pelo serviço de saúde, quando há algum sintoma, algum sinal, ele não tem faixa etária. Então, qualquer mulher, em qualquer idade, identificou qualquer alteração, ela pode procurar a sua unidade, sua equipe de saúde. E eu gostaria de saber de vocês também quais são os principais desafios quando falamos em prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero. Essa questão dos desafios, a gente tem vários. Só que eu acho que vale a pena ressaltar 3 pontos. Primeiro, o grande desafio de manter de forma contínua a população informada. Informada de uma maneira clara, objetiva, com uma informação correta e qualificada. Por quê? Porque, na realidade, uma população informada, ela consegue aderir a todas as iniciativas que a gente propõe como a secretaria, como serviço de saúde. Um exemplo, ela adere aos hábitos saudáveis, ela adere à questão da vacinação para o HPV, por exemplo, ela adere ao rastreamento. Então, assim, ela fica entendendo que aquilo é um movimento que precisa da participação dela de forma ativa, não simplesmente apenas escutar que ela pode fazer. Esse é um ponto. Outro ponto que é extremamente desafiador é a realização do rastreamento, tanto do câncer de colo do útero quanto de mama, de forma organizada. Isso significa o profissional de saúde conhecer quem é aquela população-alvo a ser rastreada e, a partir desse conhecimento, ativamente buscá-la, trazê-la para a unidade para realizar aquele rastreamento. E isso é muito importante, principalmente naquelas pessoas que nunca foram rastreadas, que não têm o hábito de estar na unidade de saúde. Aquelas pessoas que estão, às vezes, com rastreamento em atraso e nem perceberam que isso está acontecendo. Aquelas pessoas que foram rastreadas, mas não sabem nem o resultado do exame de rastreamento. E, principalmente, aquelas pessoas que fazem parte da população-alvo e, ainda por cima, são de grupos extremamente vulneráveis, que têm uma dificuldade de acesso. Então, no momento que a gente consegue organizar desta forma o rastreamento, a gente tem bons resultados. E, por último, a gente tenta, e isso é um desafio assim, bem significativo, assim, organizar a rede assistencial integrando os vários níveis de assistência. Porque a gente tem um nível primário, de atenção primária, onde acontece o rastreamento. A gente tem o nível de atenção secundária, onde vai ser definido o diagnóstico no caso de uma suspeita positiva, e a atenção terciária, onde vai ser feito o tratamento oncológico. Então, é necessário que exista essa integração, é um desafio isso, porque isso permite que exista uma celeridade na linha de cuidado, na execução nela, no caminho da pessoa dentro da rede. A sua fala reforça a importância da promoção de saúde, o trabalho também na atenção primária dos agentes comunitários de saúde, que conseguem ir nesses locais que são mais vulneráveis. Então, Exato. Muito interessante pensar nisso. Ainda nessa linha de pensamento, quais são as principais ações que a Secretaria Municipal de Saúde tem desenvolvido neste Outubro Rosa? As atividades foram, assim, estão sendo, assim, bem abrangentes, porque, como eu já tinha comentado, a gente acabou abrindo um pouco o olhar, saindo um pouco, não saindo, mas acrescentando, somando a essa questão do rastreamento do câncer de mama para a questão do rastreamento também do câncer de colo. Então, estão sendo intensificadas essas ações de rastreamento, de realização dos exames na população-alvo.
estão sendo feitas em todas as unidades, como você até comentou, essas ações de promoção à saúde. Só que, além disso, a gente está tentando enfocar o cuidado integral à saúde da mulher. Então, aí também tem se estimulado a questão da discussão e da oferta, da questão do planejamento reprodutivo com a oferta dos métodos anticoncepcionais. E agora, o município do Rio, nas unidades, a gente tem uma gama imensa de oferta desses métodos contraceptivos. A gente está conversando de forma bem intensa sobre as infecções sexualmente transmissíveis, além da conversa, a testagem rápida, o tratamento nos casos positivos e, principalmente, a informação da proteção quanto a essas infecções. A gente está conversando e dispensando muito também a PrEP, que é já oferecida no município do Rio. Os profissionais de saúde bucal também estão entrando nesse momento para ajudar nessa questão do cuidado integral. E uma coisa importante é que a gente agora, nesse último final de semana, tivemos o Dia D no município, como em vários estados do Brasil, e foi um grande sucesso, porque teve uma grande adesão da população, e com todas essas iniciativas, a gente ainda fez a multivacinação. E isso, nessa questão desse tema que a gente está conversando, a vacina para o HPV é a prevenção primária de fundamental importância e que impacta, de fato, o desenvolvimento do câncer de colo do útero. E quais são as principais medidas de prevenção que toda mulher deve adotar? Acho que a gente vai precisar separar um pouquinho câncer de mama e câncer de colo para responder essa. Acho que, de uma maneira geral, a Vânia já trouxe, né, quais são os principais fatores de risco, e aí, no meio disso, ela também comentou sobre os principais fatores de proteção. Então, para o câncer de mama, não há uma atividade em específico para a prevenção do câncer de mama. Mas, em geral, a adoção de métodos mais saudáveis, de uma vida mais saudável, ela vai ser preventiva para qualquer tipo de câncer. Então, o que a gente vem falando sobre alimentação saudável, sobre a prática de atividades físicas, sobre a diminuição, né, dessa exposição ao excesso de álcool e de tabagismo também. No caso do câncer de mama, a gente consegue falar um pouco mais sobre a amamentação, mas ainda não de maneira tão expressiva assim. Agora, para o câncer do colo, a gente tem muita clareza, porque é isso, como a Vânia pontuou, dele ser iniciado aí por uma infecção sexualmente transmissível de um vírus que a gente hoje tem vacina. Então, é fundamental que a gente reforce a vacinação contra o vírus HPV. Não havendo a transmissão do vírus, não havendo, portanto, a infecção instaurada, as células alteradas, elas não vão evoluir para o câncer. Então, é possível erradicar. O câncer do colo do útero pode acabar se a gente conseguir realizar essas frentes, né? A vacinação, o rastreamento e o tratamento das lesões precursoras do câncer. Uma coisa importante também a ressaltar é que a gente deve estimular o autoconhecimento de toda mulher do seu corpo. Então, assim, é importante isso em relação a essa temática nossa, ainda aumenta mais a importância da mulher ela ter noção na sua mama o que é absolutamente normal, o que acontece dependendo do período do ciclo menstrual e o que está normal e que surgiu de repente. Porque isso permite que ela vá a uma unidade de saúde, ser orientada, ser examinada. Então, é realizado aí o exame clínico da mama e vai ser, independente da sua idade, realizado, né, a investigação diagnóstica necessária, normalmente a solicitação da mamografia. Agora, é importante diferenciar isso de autoexame. A gente ainda escuta algumas pessoas incentivando o autoexame das mamas, o que não é uma recomendação. Então, assim, autoconhecimento, a mulher conhecer o próprio corpo e conseguir identificar o que é normal e o que não é normal é uma coisa. O autoexame, como antes foi recomendado, não é mais.
Na verdade, a mulher está atenta ao seu próprio corpo, Perfeito. né? Observar os sinais e buscar sempre uma orientação médica, um profissional, para dar as orientações mais acertadas. Sim. Quando você falou sobre os principais desafios, e a Vânia trouxe de uma maneira mais institucionalizada, eu fiquei aqui pensando um pouco sobre esses desafios de conseguir alcançar a mulher que não consegue olhar para si. Da mulher que está sempre preocupada e com multitarefas e cuidando de casa e cuidando de outras pessoas, de familiares e com muitas e muitas atribuições, e olhar para si vira um luxo. Então, assim, o autoconhecimento e essa observação mais atenta aos sinais do próprio corpo, talvez ainda seja também um dos desafios que a gente tem. E para o câncer de colo de útero, quais exames são fundamentais e com que regularidade eles devem ser feitos? Então, para o câncer do colo do útero, a gente tem o exame... O que a gente tem praticado hoje dentro das nossas unidades é o preventivo, que é aquele Papa Nicolau, que todo mundo já conhece. E ele tem uma faixa etária que vai de 25 a 64 anos. E aí o motivo disso a Vânia já pontuou, que é o fato dessa infecção pelo HPV ser, em algum momento, possível de ser revertida pelo próprio corpo. Então, antes dos 25 anos, não é necessário realizar, que há um tempo de exposição ao vírus até que ele também cause alguma alteração celular e faça sentido colher o exame preventivo. Então, a gente tem essa faixa etária aí de 25 a 64 anos, o exame preventivo. Ele deve ser feito uma vez ao ano. E aí, com 3 anos consecutivos de realização sem alterações, ele pode ser feito com um intervalo maior. O que acontece nós estamos nesse momento em fase de transição. Esse exame ele vai ser descontinuado e a gente vai ter um outro exame. Algumas unidades já estão em treinamento, em qualificação profissional para o recebimento dessa nova tecnologia. Então, assim, no Brasil, né, essa tecnologia chegou em 2025. A gente já vem discutindo isso há bastante tempo, enquanto saúde pública, as possibilidades de implementação desse novo teste. Então, ele foi incorporado ao SUS e agora eles começa a ser implementado. Então, a gente vai ter a implementação no Rio de Janeiro e aí chama teste molecular DNA-HPV. Então, é um pouquinho diferente, não com relação à técnica de coleta, não com relação a como é coletado. Percebi que você ficou com uma certa esperança aí. Poxa! Mas, infelizmente... Acredito que as pessoas que estão me assistindo também. O olhinho brilhar quando eu falo assim, vai mudar. A pessoa, ai, meu Deus, que coisa legal. Calma, talvez não seja tão legal dessa forma, mas sim, a gente tem bastante vantagem com esse teste. A primeira é que ele vai identificar muito antes, né? Então, ele identifica o DNA do vírus, então consegue identificar bem antes. E aí, sim, a gente consegue fazer uma detecção ainda mais precoce do que com o preventivo. E aí vem a boa notícia. Caso dê negativo, o próximo exame é só depois de 5 anos. Olha que legal. Não é uma que boa avanço, notícia? Muito Para legal. as mulheres que precisam realizar esse exame e que, em algum momento, o fato dele ser mais invasivo é uma questão, e para os profissionais também conseguirem se organizar. Então, a gente tem aí esse momento de transição. E aí, esse exame ele vai terminar, né, aos 60 anos. Porque, como eu disse, depois de 5 anos é que você faria novamente. Depois de 5, ela já ultrapassa a faixa etária do rastreamento. Então, seria até os 60. A gente ainda está em fase de implantação, mas é importante que todo mundo saiba que isso vai acontecer. Em breve, ele vai estar disponível em todas as nossas unidades de saúde. E aí, reforçar mais uma vez, para que ele funcione, para que ele seja custo-efetivo de maneira positiva para o município, Estado, Brasil, assim, é necessário que o rastreamento seja feito de forma organizada. E não... e aí a gente precisa diferenciar o que é organizado do oportunístico, que é aquele que é realizado quando e com as mulheres que procuram uma unidade por alguma razão. Há algum erro nisso? Não há. A mulher foi até a unidade para realizar a vacinação do seu filho e aí eu observei que ela estava na faixa etária, convidei ela. É maravilhoso? É maravilhoso. Aquela mulher que foi para a unidade procurar uma consulta para hipertensão e aí, nesse momento, eu também oferto o exame, é ótimo e deve ser continuado. O problema é se a gente fizer só isso. O problema é se a gente só rastrear nas mulheres que buscam a unidade
por alguma razão. E aí a gente não consegue chegar naquelas que não foram rastreadas ainda ou as que fizeram o exame há mais de 3 anos e que já está na hora de repetir. Então, a gente precisa se organizar enquanto rede, precisa se organizar estruturalmente para buscar as mulheres que ainda não foram rastreadas e estão na faixa etária. O teste molecular ele vai vir também com mais uma oportunidade da gente se organizar através da gestão de listas. Eu acredito que a minha próxima pergunta é justamente para falar sobre qual é o papel dos profissionais de atenção primária. Acredito que se conecta muito à sua fala, dessa questão de busca, né? Como eu falei também anteriormente, do papel do agente comunitário, Perfeito, que conhece a população e vai em busca dele. Pode comentar um pouco mais sobre isso? Assim, o nível de atenção que a gente está falando, a atenção primária, ela é fundamental em todos esses movimentos, desde a vacinação, porque é na atenção primária que ocorre a vacinação, então, desde esse momento. E aí, quando a gente vai falar de rastreamento, é quem tem a população cadastrada e que conhece e que consegue identificar através do prontuário eletrônico quem é que precisa realizar o exame. Então, conhecer a população, ter domínio da população, que a gente tem responsabilidade sanitária dentro daquele território é fundamental. Conhecer como aquele território funciona e quais são as potencialidades, as fragilidades ali para que possa pensar em qual é a estratégia melhor para convidar. E aí a busca ativa, que também é uma tarefa da atenção primária, como você comentou, né? Os agentes comunitários que conhecem a população, que têm vínculo e que pode dizer, olha, para essas mulheres vai ser mais interessante se a gente conseguir oferecer dessa forma. E a gente já viu, o Rio de Janeiro mostrou em vários momentos assim, algumas diferentes formas de pensar sobre isso e de agir. Então, existem várias experiências aqui de profissionais que fizeram coletas em casa, de profissionais que realizaram horários diferenciados para conseguir atrair aquele público que não está em casa dentro do horário de funcionamento da unidade. Então, assim, existem formas, existem estratégias e aí conhecer a população e fazer a busca ativa é fundamental. Olhar lá para a gestão de listas, fazer o que eu chamo de arroz com feijão da atenção primária. Não tem muito mistério, assim. E aí uma coisa importante em termos dessa função da atenção primária, a gente sempre tem que pensar que ela é a porta de entrada ao cuidado. Neste nível de atenção, a gente consegue cuidar nos vários ciclos de vida daquela população. Então, assim, a gente consegue fazer a promoção de saúde, a gente consegue fazer a prevenção primária a partir da vacinação, a prevenção secundária a partir, no caso dessa temática, do rastreamento. A gente consegue, a partir desse rastreamento, ver quem são os casos positivos e, no caso, suspeitos. E lá na atenção primária, a gente faz o encaminhamento para confirmar essa suspeita a partir da investigação diagnóstica. E no momento de ter um diagnóstico de câncer, a gente encaminha, ou seja, não é nem... a gente faz a inserção nos sistemas de informação, no caso, o Sistema Estadual de Regulação, para o tratamento. E mais do que essa realização de quase toda, o monitoramento de quase todo a linha de cuidado, a gente monitora também, depois, o que está acontecendo com aquela pessoa em tratamento. Então, assim, é de um momento, desde o início, quase que até o final da história. Um final positivo até um final negativo. Então, isso é uma coisa assim, muito impactante, que, às vezes, o profissional que está ali na atenção primária trabalhando, às vezes até não para pensar da sua responsabilidade em toda essa linha de cuidado desses 2 tipos de câncer, né? Então, isso é uma coisa importante de ressaltar e da pessoa realmente parar e pensar, nossa, eu posso ou não, de acordo com as várias situações e as várias medidas que eu tome, salvar ou não uma pessoa, né? Então, isso é uma coisa impactante. Isso conversa muito com os atributos da atenção primária, né? Então, quando a Vânia fala, assim, lembrar que é o primeiro ponto, a gente está falando lá do acesso, de primeiro contato,
Depois a gente fala um pouco da coordenação do cuidado. A gente fala muito, né, de que a atenção primária é responsável pela coordenação do cuidado e, às vezes, parece em algum momento que a gente está burocratizando. Precisa voltar, precisa ser a unidade de saúde que faz o encaminhamento. Mas eu fiz o exame, tem que voltar agora. Então, assim, é importante compreender isso que a Vânia falou, sobre a equipe ser responsável e monitorar tudo o que acontece dentro dessa linha de cuidado, desse episódio de cuidado da mulher, tanto para o enfrentamento do câncer de mama quanto para o câncer de colo. A equipe precisa acompanhar. Não é só encaminhar, não é só colocar no sistema, é entender, saiu a vaga, não saiu a vaga, saiu e ela foi, ela conseguiu realizar a consulta, porque tem essas dificuldades de acesso que vão acontecer em qualquer momento de toda essa trajetória do cuidado e que a equipe precisa monitorar de pertinho. E é isso só a atenção primária faz. Não existe outro lugar em que isso vai acontecer. E aí, outra coisa que é importante também comunicar é que a Vânia estava falando um pouquinho antes sobre a importância da informação. A informação correta, a informação atualizada, a população informada. Isso também só a atenção primária faz. Quando a gente fala de ações de promoção da saúde, elas parecem, em dado momento, inferiores às ações de cuidado. Então, é importante a gente dar voz e dar espaço na nossa agenda para a realização dessas ações de promoção de saúde, de educação em saúde, que vão trazer as informações adequadas e vão também conseguir ouvir as mulheres. Acho que os nossos espaços de educação em saúde, sejam salas de espera, grupos educativos ou quaisquer que sejam as estratégias utilizadas, precisam também aprender, através da competência cultural e de uma linguagem próxima da população, entender como é que elas entendem isso, qual é a dificuldade que elas têm. Aí a gente vai conseguir perceber quais são os desafios para a realização de um exame ou para a continuidade ou para o segmento de alguma questão. Assim. É interessante porque quando a gente faz esse movimento de escuta, a gente tem vários exemplos do que as pessoas entendem que era o preventivo, do que as pessoas entendiam que era o exame, para que ele serve, como é que ele é colhido. Então, em algum momento, fica meio virtual, né? Então, se a gente não fizer essas atividades, a gente perde bastante. Então, a atenção primária ela é potente em todos os espaços, em todos os momentos ali. E manter uma população informada também ajuda que elas não caiam também na desinformação, que também é um desafio, né? É demais. Demais, principalmente quando a gente está falando agora sobre a vacinação HPV. Porque a vacinação HPV tem todo um tabu envolvido, porque a gente está falando de um vírus que é transmissível via sexual e que a vacina é ofertada para crianças de 9 anos. E isso, em algum momento, já foi problemático. Assim, no município do Rio, não vejo isso tão forte. Isso é mais forte em outros municípios, mas também existe, né? E se a gente não perceber que a atenção primária e que o vínculo com a população e que ouvir a população é a única coisa capaz de transformar isso e de conseguir quebrar esses tabus e conseguir derrubar essas notícias falsas e conseguir informar com qualidade qual é o objetivo de fazer essa vacinação nessa faixa etária, que isso nada tem a ver com o incentivo ao início da vida sexual, assim, é fundamental, né? Eu acredito que na trajetória profissional de vocês tenham tido muitas experiências marcantes. Tem alguma que vocês gostariam de compartilhar aqui? Então, a gente até tem várias, mas a gente, assim, eu até resolvi comentar uma que nós tivemos assim, e que foi extremamente exitosa. Em 2023, nós resolvemos produzir um material escrito que era uma cartilha que se intitulava O Enfrentamento do Câncer de Colo do Útero e Mama aos Agentes Comunitários de Saúde. Então, esse material foi descrito toda a linha de cuidado do câncer de mama e do câncer de colo do útero de uma forma bem entendível, independente da categoria profissional. E foi feito de uma forma, assim, com todos os passos, tanto o rastreamento, quanto a importância do resultado, quanto a importância da busca ativa pela população-alvo, de quem era essa população e por que era essa população-alvo a escolhida,
tendo em vista a maior propensão àqueles 2 tipos de câncer, entendo um diagnóstico positivo, o que fazer com aquela pessoa, a forma e a importância de confirmar aquela suspeita, porque às vezes o exame, às vezes não, na maior parte das vezes, o exame de rastreamento é uma suspeita. Ele não é uma definição de diagnóstico. Então, é necessário que aquela pessoa que teve aquela suspeita tenha um esclarecimento. E aí a importância disso, de garantir que aquela suspeita se transforme ou não num diagnóstico. E depois daquele diagnóstico, o tratamento, caso seja necessário. E aí, mediante a esse produto que saiu, que foi essa cartilha, que foi publicada, a gente resolveu fazer qualificações, encontros com todos os ACS de todas as unidades de atenção primária no município do Rio. Então, foi um movimento que demorou quase o ano inteiro, porque são muitas unidades e muitos profissionais. E é nessa qualificação, nesse encontro, a gente discutia este material, a gente discutia casos, experiências, dúvidas desse profissional, que é um profissional fundamental em termos de potência, porque ele, de fato, é um interlocutor entre a unidade e o território, a comunidade. Ele, às vezes, é um morador daquela comunidade, então consegue perceber todas as vulnerabilidades e dificuldades de acesso e isso, ele, tendo este material, entendendo, assim, sendo informado de uma forma qualificada e, principalmente, ele entendendo uma questão técnica, que uma linha de cuidado de 2 tipos de câncer é uma questão técnica muito significativa. E aí a gente conseguiu de tal forma que ficasse um produto que ele lia e entendia. E percebia que ele não era simplesmente, e não é simplesmente dentro da unidade de saúde, um agente administrativo. Não, ele é uma pessoa que pode mudar ali muita coisa dentro daquela linha de cuidado. E aí a gente fez essa qualificação, foram qualificados mais de 80% de todos os agentes comunitários do município. Isso, em termos numéricos, foi em torno de mais de 7.000 agentes comunitários. E nessas qualificações, cada um deles, depois da participação deles, eles recebiam. E eles levavam porque era um livro, né? Eles levavam aquele livro para reler tudo aquilo que eles escutaram, tudo aquilo que eles discutiram, e discutir com as suas equipes, dentro das reuniões, dentro das unidades, e isso gerou um empoderamento daquela categoria profissional dentro da equipe. E isso foi extremamente positivo, a tal ponto de quando, no final já do ano, dessas qualificações, eles comentaram, olha, além da gente, todo o resto da equipe também tem que ter essa conversa, tem que ter esse olhar, porque às vezes a gente observa algumas coisas que agora a gente sabe que a gente não concorda. E aí, como é que vocês podem nos ajudar? Aí, junto a esse movimento que nós fizemos com o ACS, a gente resolveu fazer também uma conversa com todos os gerentes das unidades de atenção primária. Para quê? Para que ele, junto conosco, nesta conversa, definisse parâmetros e formas de qualificação de todo o resto da equipe. Porque a gente não pode impor situações, porque cada um tem uma realidade dentro da sua unidade, dentro da sua equipe. Mas a gente expôs a grande importância da linha de cuidado, o fluxo bem detalhado dessa linha de cuidado e tudo que podia ser melhorado para que a mulher tivesse mais fluidez nessa linha de cuidado e tivesse como resultado principal maior rastreamento, maior detecção precoce e menos câncer. E isso, assim, nos gerou como resultado um resultado muito satisfatório. A gente teve um aumento comparativamente ao ano de 2022 de quase 30% no rastreamento, tanto do câncer de colo quanto do câncer de mama. E
Para além disso, uma melhora e um aumento também no segmento das pessoas com resultados positivos. Então, aquela pessoa com a suspeita, ela estava sendo seguida e estava se tentando garantir aquela confirmação diagnóstica. Então, isso para a gente assim, foi uma experiência, foi um trabalho com muito êxito. E mais do que o êxito para a gente, foi o êxito para a população de todo o município do Rio e que até hoje a gente tem frutos dessa qualificação, principalmente dessa categoria profissional, que são os agentes comunitários, peça fundamental dentro da estratégia de saúde da família. É muito interessante essa qualificação porque se trata de um tema sensível. Até a pessoa que está com suspeita, é complicado ter o diagnóstico. Então, os profissionais estarem cada vez mais qualificados para saber como passar essa informação é fundamental. E agora estamos chegando ao fim, infelizmente. Qual mensagem vocês deixariam para quem está nos ouvindo? Eu acho que a mensagem importante para esse movimento do Outubro Rosa, seja para os nossos profissionais ou para a população em geral, é que a gente precisa que as mulheres aprendam a cuidar de si e que esse movimento do autocuidado não é uma falha, não é um erro. Esse movimento do autocuidado, ele precisa ser priorizado. A gente tem discutido muito, em geral, enquanto sociedade, a questão do empoderamento feminino, a mulher ocupando diversos espaços na sociedade, a mulher que tem 2, 3, 4, 5 jornadas de trabalho diante de todas as suas multifunções. E dentro de tudo isso e de todas as exigências sociais, econômicas, políticas que existem sobre a mulher e sobre o corpo da mulher, olhar para si e identificar alterações e priorizar um tempo, até para a realização do exame, é fundamental. E a gente não tem visto isso acontecer. As mulheres têm priorizado outros assuntos. A gente foi ensinada, historicamente, a ser quem cuida. A gente não foi ensinada, historicamente, a se cuidar. Então, é importante que esse movimento aconteça agora, que a gente olhe para a gente, que a gente se cuide, que a gente se priorize. E isso não é diferente dentro das próprias profissionais de saúde. Eu já fiz esse movimento de compreender em vários espaços de rodas de conversa, oficinas de qualificação, só com profissionais, e fiz essa pergunta diversas vezes. Quem está com os exames em dia? Assim? E aí você consegue perceber que não é uma questão apenas de informação e conscientização. Há muitas mulheres que estão bem informadas, que têm a consciência de que aquilo é necessário, mas não conseguem colocar isso em prática em função de todas as questões que envolvem o estilo de vida, a forma de viver, a forma de priorizar as suas questões. Então, acho que hoje o meu recado para qualquer uma mulher seria esse: cuide de você, priorize a sua vida, a sua saúde. Não há como cuidar de outras pessoas sem se cuidar primeiro. E aí, independente de qual seja a sua ideia sobre como se organiza na vida, sobre o que se deseja fazer, sobre como gasta o seu tempo, que o seu corpo, suas regras também cheguem até esse momento do meu corpo, minhas regras, minhas prioridades, e aí eu possa aprender a priorizar isso. Então, o cuidado de si, eu acho que é a mensagem fundamental. Então, assim, uma coisa que é muito importante é que a gente tem que entender que cada uma de nós é a pessoa mais importante deste mundo. E, com isso, a gente precisa se cuidar, se informar, adotar, de fato, os hábitos saudáveis para a gente ter uma qualidade de vida boa. E, normalmente, a gente tem uma tendência a tratar e a cuidar da doença. A gente tem que aprender a cuidar da saúde. Então, o rastreamento tem este princípio. Você vai fazer um exame sem sentir nada, apenas porque você está numa faixa etária mais predisposta
a ter aquela doença. Mas a gente não tem aquela doença. A finalidade de se tratar é isso. Você não tem que tratar a doença, porque a gente tem essa, historicamente falando, característica de procurar se tratar no momento que estamos doentes. E isso é uma coisa que tem que ser desconstruída. Então, assim, eu acho que a mensagem que tem que ficar como dever de casa é justamente isso. Vamos cuidar da nossa saúde. Só que não é amanhã, só que não é quando dá, tem que ser agora. Porque, às vezes, pode não ter o amanhã. E isso é que, de fato, salva vidas. Você tratar da sua saúde agora. Porque a sua saúde tem que ser a prioridade, não a doença que um dia você vai ter, ou não. Então, você só não vai ter se você fizer o dever de casa direitinho. Senão, aí pode acontecer, né? Vânia e Tuane, muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, muito sucesso, que tenha muito êxito, porque o trabalho de vocês impacta muitas vidas e que continue assim, né? Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada, foi um prazer, viu? E obrigada a todos que estão nos assistindo. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, no YouTube, @OTixCast, no Instagram, OTixRio_2021. Tchau, tchau e até a próxima.